Shalom, povo de Deus! A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, que privilégio podermos ter mais esse momento de pastoreio juntos. Que Deus abençoe muito você e a sua casa e que os propósitos do Senhor se cumpram totalmente na sua vida e na sua família. Esperamos que você esteja bem, esteja debaixo da graça e da misericórdia do nosso Senhor. A palavra de Deus diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Deus nos deu este fôlego de vida. Nós respiramos e Ele nos convida a louvá-lo. Eu quero estimular você nesse instante a cantar louvores ao nosso Deus, pois Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, dos mais altos montes ao mais fundo mar. A criação revela a tua glória. Há perfumes e cores
em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus, que comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações, que criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Meus amados irmãos, o tempo passa rápido e nós já estamos em Números. Hoje iremos meditar em Números, capítulo 3, e a nossa oração é que Deus fale ao seu coração de uma maneira muito especial. Vamos orar? Vamos conversar com o nosso Senhor? Deus, muito obrigado pelo privilégio de te buscar, de ler a tua palavra, de ouvir a tua voz. O Senhor é maravilhoso e nós queremos interceder por cada um. Pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre cada pessoa, sobre cada vida, sobre este momento de pastoreio e que o Senhor, conforme a tua vontade, fale ao nosso coração e continue a nos abençoar e a nos guiar pela tua santa e poderosa verdade. Nós oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Números, capítulo 3, é o texto que será a base da nossa reflexão. Eu quero convidar você a acompanhar esta leitura. Diz assim a Sagrada Escritura: são estas as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes
são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando ofereciam fogo estranho ao Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Assim, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes na presença de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e coloque-a diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda do encontro, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda do encontro e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Portanto, você entregará os levitas a Arão e a seus filhos, de todos os filhos de Israel. Os levitas são dedicados ao serviço de Arão. Mas a Arão e aos filhos dele você ordenará que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar será morto. O Senhor disse a Moisés: eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu. Desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus. Eu sou o Senhor. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conte os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, conte todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou, segundo o mandado do Senhor, como lhe havia sido ordenado. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos libnitas e a dos simeitas. São estas as famílias dos gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente, de 1 mês para cima, foram 7.500. As famílias dos gersonitas acamparão atrás do tabernáculo a oeste. O chefe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu encargo na tenda do encontro o tabernáculo, a tenda e sua cobertura, o cortinado para a porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. De Coate é a família dos Anramitas, a dos Izaritas, a dos Hebronitas e a dos Uzielitas. São estas as famílias dos coatitas. Contados todos os homens da idade de 1 mês para cima, foram 8.600,
que tinham a seu encargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado do tabernáculo do lado sul. O chefe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu encargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o cortinado e todo o serviço a eles devido. O líder dos chefes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm a seu encargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e a dos Musitas. São estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados, de um mês para cima, foram 6.200. O chefe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Eles acamparão ao lado do tabernáculo do lado norte. Os filhos de Merari ou Merari, por designação, terão a seu encargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que acamparão diante do tabernáculo ao leste, diante da tenda do encontro, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo a seu encargo os ritos do santuário para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar será morto. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima foram 22.000. O Senhor disse a Moisés: conte todos os primogênitos dos filhos de Israel, que são do sexo masculino, cada um nominalmente de um mês para cima. E separe os levitas para mim, eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel. Separe também os animais dos levitas, em lugar de todos os primogênitos entre os animais dos filhos de Israel. Como o Senhor havia ordenado, Moisés contou todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos do sexo masculino, contados nominalmente de um mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. O Senhor disse a Moisés: ponha os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porque os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, recolha por cabeça 60 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos esse dinheiro com o qual são resgatados os que excedem o número dos levitas. Então Moisés recolheu o dinheiro do resgate dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, ele recolheu esse dinheiro, 16,5 quilos de prata, segundo o peso padrão do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor havia ordenado
a Moisés. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, a Bíblia é uma unidade. Quando nós lemos esse texto, nós podemos ter uma sensação enganosa de que essa passagem não tem relação conosco, mas ela tem. Por quê? Porque a Escritura Sagrada, ela é cristocêntrica. Ela aponta para Cristo. No Antigo Testamento, o Cristo que viria. O Novo Testamento apresenta o Cristo que veio. E quando nós observamos esse texto, logo na sua introdução, nós percebemos Deus falando com o seu povo. Porque a Escritura Sagrada é exatamente isso. É o Senhor revelando a sua vontade aos seus filhos. Queridos, o nosso Deus não está calado. Ele não está inativo, ele fala. Ele tem falado no decorrer da história. Ele fala através da criação. Ele fala na nossa consciência e ele fala através da sua santa palavra. Deus não está em silêncio. Nesse momento, ele está falando ao seu coração e ao meu coração. E a Bíblia diz que toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e ela nos ensina, nos repreende, nos corrige, nos educa a fim de caminharmos em direção à maturidade. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante que nós entendamos que a Escritura, na sua totalidade, é palavra de Deus para nós. Inclusive, esse texto aqui. Deus, ele se revela nessa passagem, mais uma vez, como o Senhor. E a expressão que aparece aqui no texto hebraico é aquele tetragrama hebraico, aquelas 4 letras que alguns pronunciam como Iavé, Javé, Jeová, aquela pronúncia que se perdeu no decorrer da história. Então Deus, ele está se revelando como o grande eu sou, como Iavé, como Adonai, como aquele que tem autoridade para falar ao nosso coração e para que nós venhamos nos sujeitar à autoridade de Deus. Note bem, muitas vezes no mundo caído, há autoridades que não amam ao Senhor. Elas podem ter inclinações ao autoritarismo, à utilização do poder para dominar as pessoas. Existem autoridades que têm posturas que são incompatíveis com a sua função, mas Deus é diferente. O Senhor, ele tem toda a autoridade e ele é absolutamente amoroso. O texto que nós lemos nos fala sobre os sacerdotes e sobre os levitas e traz orientações sobre eles. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram descendentes de Arão. Arão tinha 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú adoraram indevidamente no santuário e eles foram mortos pelo Senhor, conforme Levítico capítulo 10 registra. Eleazar, ele era o líder dos levitas.
Itamar havia recebido as ofertas para a construção do tabernáculo e ele era encarregado dos Gersonitas e Meraritas. Pois bem, quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram os servos ungidos de Deus, especialmente consagrados para a sua glória. Eram homens que tinham acesso à presença do Senhor para oferecer sacrifícios por eles mesmos e pelo povo e para intercederem pelo povo. É maravilhoso que a Bíblia nos mostra que na nova aliança todos nós hoje somos sacerdotes. Ou seja, todos os crentes fazem parte do sacerdócio real de Deus. O que nós oferecemos a Deus hoje? Nós oferecemos sacrifício vivo, que é a nossa própria vida. Nós entregamos a Deus sacrifícios de louvor. Isso não é maravilhoso? Você saber que o seu Deus, o Deus que fala, o Deus que é um Senhor amoroso, que é o único Senhor soberano, ele lhe fez sacerdote. E você tem livre acesso a ele para adorá-lo, para ter comunhão com ele, para interceder. É isso que nós somos. Nós somos sacerdotes. O texto, então, fala do verso 1 ao verso 4 sobre os sacerdotes, ou seja, Arão e seus descendentes. E agora já vimos que em Cristo todos nós somos sacerdotes. Do verso 5 ao verso 13, a passagem trata sobre a oferta dos levitas. Como Deus via Israel como seu filho primogênito. E o que o Senhor fez por Israel? Ele poupou os primogênitos daquela nação lá na Páscoa. Êxodo capítulo 11 e Êxodo capítulo 12 nos retrata esta ação de Deus poupando os primogênitos israelitas na Páscoa, mas ele exterminou os filhos primogênitos do Egito. Por esse motivo, todo primogênito do sexo masculino em Israel, humano ou animal, pertencia ao Senhor e tinha de ser redimido por um sacrifício. Portanto, quem eram os levitas? Os levitas eram a dádiva de Deus aos sacerdotes, substitutos dos primogênitos de Israel que já pertenciam ao Senhor. Então, note bem, os levitas, eles são tomados por Deus no lugar dos primogênitos do sexo masculino dos israelitas. Então, os primogênitos do sexo masculino pertencem a Deus de maneira especial, porque eles foram livrados da morte pelo Senhor na Páscoa. E o que os levitas faziam? Eles faziam para o Senhor e para os sacerdotes o serviço que os filhos primogênitos deveriam realizar. O que isso aponta? Aponta para uma morte que trouxe vida. A Bíblia nos fala de um cordeiro, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Deus encarnado, que foi morto em nosso lugar para que a gente não morra. Jesus foi imolado como aquele cordeiro lá na Páscoa para que os filhos primogênitos fossem poupados do anjo destruidor, da santa ira de Deus. Jesus Cristo, ele foi morto em nosso lugar para que nós possamos viver. Queridos, boas notícias. Nessa sociedade a qual sempre ouvimos falar
de violência, de guerras, de morte. Jesus morreu em seu lugar para que você tenha vida eterna. Meu amado, minha amada, você pode ter esperança. Você pode olhar para frente com exultação e dizer: Senhor, muito obrigado pelo teu amor. O Senhor não poupou o teu único filho, o teu filho unigênito, Jesus Cristo. O Senhor matou o teu filho para que eu pudesse viver eternamente, para que eu pudesse desfrutar da tua vida. Portanto, tenha esperança. Há uma vida dentro de você que não pode ser roubada. Observe, os primogênitos pertenciam ao Senhor porque eles foram poupados da morte. Nós também pertencemos ao Senhor, porque Ele nos comprou pelo sangue do seu Filho. A partir do versículo 14 do capítulo 3 até o final, inclusive adentrando no capítulo 4, nós temos o censo e as incumbências dos levitas. Moisés conta todos aqueles do sexo masculino com 1 mês ou mais de idade, a fim de certificar-se de que havia levitas suficientes para substituir todos os primogênitos de Israel. Quando juntava os Gersonitas, os Coatitas e os Meraritas, havia um total de 22 mil levitas. 22 mil levitas. E esses levitas, eles serviam no santuário. Quais levitas? Aqueles entre 30 e 50 anos de idade. Eles estavam assim servindo na presença de Deus. Posteriormente, Davi baixou essa idade para 20 anos. Quem eram esses levitas? Haviam os Gersonitas. Os Gersonitas, eles cuidavam das grandes estruturas do tabernáculo. Eram 7.500 Gersonitas no seu total. Havia também os Coatitas, eram 8.600. Os Coatitas, eles cuidavam dos móveis interiores do tabernáculo. Eles levavam a mobília e os utensílios do santuário. E também haviam os Meraritas. Os Meraritas eram de número 6.200 e eles cuidavam das partes menores da estrutura. Então, veja como é interessante. Cada um deles tinha uma função, tinha uma tarefa a ser desempenhada. Quando você chega ao versículo 38, ali mostra que Moisés, Arão e os filhos de Arão devem acampar de frente para a tenda da congregação e ter acesso exclusivo ao santuário. Eu queria fazer algumas aplicações aqui, pensando nesse texto. Deus, ele se preocupa com detalhes. Você notou como a passagem apresenta vários detalhes? E o Senhor deseja que a sua obra seja feita por pessoas que Ele escolheu e da forma que Ele determinou. Nada no acampamento era deixado ao acaso ou ao artifício humano. Cada levita e sacerdote sabia quais eram as suas responsabilidades e eles deveriam servir ao Senhor no tabernáculo com reverência e santo temor. O que isso nos ensina? Assim como o Senhor capacitou os sacerdotes, os levitas, para servirem, Deus concede a nós dons.
O que são dons? São habilidades, capacitações sobrenaturais. E o Senhor nos dá dons para que nós possamos servir ao corpo de Cristo, a igreja. Às vezes existem pessoas que dizem assim: ah, eu não sei fazer nada, você sabe. Ah, eu não sou importante, eu sou apenas mais um no meio dessas dezenas, centenas e milhares de pessoas. Não! Deus olha para você. E Deus lhe dotou de uma maneira específica, particular, pessoal. É isso que a Bíblia mostra. Quando nós lemos, por exemplo, Efésios 4, Romanos 12, 1 Coríntios 12, são textos que tratam sobre capacitações sobrenaturais aos crentes para que eles sirvam. E quem dá essas capacitações é o Espírito. Então, qual é o princípio? O princípio é, querido, querida, você não é inútil. Você é importante para Deus. Deus lhe escolheu na história. Ele lhe escolheu antes da fundação do mundo. Ele lhe chamou na história. Ele lhe introduziu na igreja para que você sirva. Para que você possa utilizar os dons especiais que o Espírito Santo lhe conferiu para servir ao corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que obra maravilhosa. Sabermos que Deus, Ele quer nos usar para fazermos a sua obra. Veja, nós, pessoas tão pequenas, tão limitadas, Deus colocou dentro da gente o grande tesouro, o seu Evangelho. Ele derramou sobre nós o poder do seu Espírito. E Deus nos dá o privilégio de servirmos a Ele, de servirmos o seu povo. Então esse texto, ele nos mostra que Deus, ele valoriza a organização. A organização é um meio para o alcance de um fim. E o que era que Deus estava ensinando para aquele povo? Que eles deveriam servir. E que eles deveriam servir conforme as instruções do próprio Senhor. Deus estava aqui preparando o seu povo para lutar contra nações inimigas e para vencê-las. E aquele povo deveria estar organizado. Eu quero terminar. Eu quero terminar convidando você a ter um coração grato a Deus. Porque assim como o Senhor chamou indivíduos para o sacerdócio, para o exercício levítico lá na antiga aliança, o Senhor chamou você para a salvação. Um dia nós estávamos perdidos, sem esperança no mundo, e o Senhor nos resgatou. Nos introduziu na sua família, que é a igreja. Nos deu dons, capacitações sobrenaturais e nos colocou dentro da família da fé para que nós pudéssemos glorificá-lo, para que nós pudéssemos servir a Ele e ao seu povo. Jamais diga que você é um inútil, que você não serve para nada, que a sua vida não tem sentido. Não, não é isso. Deus fez de você o seu tesouro pessoal, a sua propriedade particular. Ele lhe resgatou pela morte do seu filho, pelo sacrifício do cordeiro. Você não
é morto, mas tem a vida eterna. E agora ele está dizendo, me sirva. E você vai me servir não na sua força, mas você vai me servir no poder que eu lhe concedo. Concluo pensando no seguinte. Imagine uma pessoa que serve alguém importantíssimo, uma grande autoridade. Você serve a autoridade suprema, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e é Ele mesmo quem lhe capacita para o serviço. Louve a Deus por isso, porque você não foi rejeitado pelo Senhor, mas você foi amado, foi chamado para que possa se relacionar intimamente com esse Deus como sacerdote para todo sempre. Muitas vezes as dificuldades nos assaltam, mas lembre-se, nós, como sacerdotes do Senhor, nada irá nos separar do seu amor. Nada. A sua vida está guardada e protegida por Deus para sempre. Vamos orar? Convido você agora para conversarmos com Deus. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui e de meditarmos na tua santa palavra. Te louvar porque o Senhor nos deu valor, nos conferiu um novo status, uma nova identidade. Somos os teus sacerdotes, a tua nação santa, o povo de propriedade exclusiva tua. E nós queremos te adorar, te servir para sempre, porque o Senhor matou a nossa morte para nos dar a tua vida. Nós queremos interceder, ó Deus, por cada pessoa. Clamamos por este homem, por esta mulher, por este jovem, este adolescente, esta criança, por esta vida. Pedimos o teu milagre sobre pessoas que precisam de uma intervenção especial do Senhor, de um toque, de uma restauração. Senhor, cura aqueles que estão enfermos, consola aqueles que estão aflitos, restaura aqueles que estão caídos, supre as necessidades daqueles que estão necessitando, ó Deus, do milagre da provisão, abre uma porta de emprego, ó Senhor, salva os que estão perdidos. Tu és o Deus que opera maravilhas. Nós entregamos a Ti cada um. Talvez hajam pessoas deprimidas, angustiadas, ansiosas, aflitas. Ministra a esses corações a paz que excede a todo entendimento e a certeza de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância e para vivermos com o Senhor para sempre. Por isso, podemos ter esperança. Aplica sempre a Tua palavra em nosso coração e nos abençoe. Abençoe a Tua igreja, a Igreja Presbiteriana das Graças, todo o Teu povo espalhado no Brasil e no mundo. Abençoe a nossa nação e que as nações possam conhecer e adorar ao Deus vivo e verdadeiro. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Quero convidar você para cantar mais uma canção de louvor ao Senhor, esse Deus que é tão maravilhoso. Vamos engrandecer ao Deus eterno. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão.
sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Bem, queridos, encerramos mais um momento de pastoreio. Que Deus abençoe muito você, a sua casa, e que nesses dias tão turbulentos, lembre-se, é do Senhor que vem o nosso socorro. No Senhor estamos seguros. Que Deus abençoe muito você e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.